mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da revista Dons Espirituais e Dons Ministeriais. Na lição passada, estudamos sobre o ministério do evangelista. Nessa lição, a de número 9, veremos o ministério do pastor. Em primeiro plano, abordaremos Jesus como o supremo pastor, o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que alimenta as ovelhas, o pastor que zela pelas ovelhas. E em segundo plano, estudaremos o ministério do pastor como dom e como ofício. Desenvolver uma teologia pastoral é um pouco complicado nos dias atuais. Primeiramente, porque muitas igrejas e denominações estão mais preocupadas em perpetuar suas tradições herdadas do que seguir os princípios e valores bíblicos nessa questão. Elas estão satisfeitas com o que têm conquistado nessa área e não querem modificações. De fato, modificar estruturas e denominações com séculos de existência, por exemplo, é uma tarefa difícil, se não impossível. Em segundo lugar, o extenso uso popular da palavra pastor dificulta e muito a diferenciação entre o pastor ofício e o dom de pastor. E isso, por sua vez, dificulta que muitos possam servir como líderes pastorais de acordo com seus mais diversos dons. Apesar dessas dificuldades, nós procuraremos apresentar um quadro geral do ministério pastoral segundo a Bíblia, sem nos determos muito nas tradições e práticas das diversas igrejas evangélicas. Falando do ofício do pastor, usaremos o texto de Atos capítulo 20, onde diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Uma das tarefas mais difíceis do estudo do ministério pastoral é a definição do termo pastor. Não nos referimos à definição baseada no serviço, mas no uso correto do termo à luz da Bíblia. Afinal, o uso popular da palavra, inclusive por não evangélicos, não significa que a doutrina e a prática do ministério de pastor sejam condizentes com aquilo que a Bíblia ensina. Pode ser um desafio e um problema para alguns cristãos estudar a Bíblia em busca da verdade sobre qualquer tema. É um desafio porque isso nos leva a redescobrir a palavra de uma maneira gloriosa e libertadora. Porém, pode ser um problema se estivermos mais dispostos a guardar nossas tradições do que a palavra de Deus. Seja como for, se faz necessário apresentarmos o que a Bíblia ensina sobre este tempo, e o fazemos com a expectativa de que Deus levante uma nova geração de pastores segundo o coração de Deus. Nessa lição, procuraremos definir o que é o ofício de pastor e a diferença entre o ofício e o dom. Vamos abordar então o pastor como ofício e o pastor como dom. É complicado fazer essa diferenciação porque o termo mais popular para os líderes das igrejas hoje em dia é pastor. No entanto, como isso não acontecia no Novo Testamento, pois naquela época era fácil diferenciar o pastor como ofício e o pastor como dom, pois aquele que exercia o ofício de pastor, na verdade, era chamado de presbítero ou bispo, de maneira que o dom de pastor ficava livre para ser chamado dessa forma. No Novo Testamento, quando alguém queria se referir ao nosso pastor moderno, ele o chamava de presbítero. Quando ele queria se referir àqueles que eram capacitados como pastores no corpo de Cristo, que tinham o dom de pastorear, conforme Efésios 4:11, eles o chamavam de pastor. A diferença entre o ofício e o dom de pastor aparece, portanto, em 3 fatos básicos. Primeiro, no uso do termo. Aquele que tinha o ofício de pastorear a igreja era comumente chamado de presbítero ou bispo. Aquele que tinha o dom de pastorear era chamado de pastor. Em segundo, na qualificação. Para exercer o ofício de pastor, ou seja, o presbítero e o bispo, este homem deveria cumprir os requisitos necessários conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13 e Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9. Mas para ser um pastor dom, tudo o que a pessoa precisava era receber o dom da parte de Deus, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. Terceiro, no alcance da sua obra. O pastor ofício estava limitado à igreja local, enquanto que o pastor dom era dado a todo o corpo de Cristo, onde quer que ele se encontrasse representado. Efésios 4:11 não está tratando de ofício na igreja, mas sim de homens, dons dados a Cristo, a sua igreja, com a finalidade de capacitar aos demais membros do corpo e a obra do ministério. Nada do contexto de Efésios 4:11 implica em que se trata ali de liderança, mas sim de dom e ministério. Liderança e ministério-dom não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ter muitos dons e exercer muitos ministérios e não ser um líder na igreja.
E ainda que alguém tenha o dom de liderança, isso não significa que ela vá se tornar um presbítero, ou bispo, ou pastor da igreja. O mesmo é verdade para aqueles que possuem o dom de pastor. Ele pode ter o dom de pastor, mas não ser um dos líderes da igreja, pois ser pastor é ter o dom e exercer o ministério, mas isso não significa que ele tem ou terá alguma posição de liderança na igreja. Para ser um líder pastor da igreja, ele deverá cumprir as exigências para presbíteros e bispos. O pastor dom é o mestre na palavra que alimenta a igreja com o seu dom. Porém, o pastor ofício não é necessariamente dotado como um mestre na palavra. É por isso que um dos requisitos para ser presbítero ou pastor da igreja é ser apto a ensinar, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O dom de mestre não é aprendido, ainda que possa ser aperfeiçoado. É um dom, uma obra da graça de Deus que capacita uma pessoa que tem o dom de pastor. Aquele, porém, que deseja exercer o ofício de pastor, presbítero, ele não precisa ter o dom de mestre, mas deverá ter a habilidade a ensinar, a qual pode ser aprendida com treinamento e aperfeiçoada pela prática. Os presbíteros, que são os pastores ofícios, estavam limitados à igreja local na qual lideravam, enquanto que os pastores mestres exerciam o seu ministério entre diversas igrejas locais. Um presbítero só tinha autoridade na sua localidade, pois ele foi estabelecido ali para ser um líder. Mas o pastor mestre, no entanto, servia a várias igrejas, viajando entre elas para alimentar, confortar e educar o povo de Deus. Bom, então nós conseguimos aí diferenciar o pastor dom e o pastor ofício. Vamos analisar a obra desse pastor, ou seja, o trabalho desse pastor. Um texto que a gente usa é o texto de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, onde diz isso aos pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. 2 Pedro capítulo 5. Então o pastor é um obreiro e tem um trabalho a realizar. Ele é chamado e capacitado por Deus para a tarefa de pastorear o rebanho que Deus colocou sob os seus cuidados. Nessa lição, estamos estudando sobre o trabalho do pastor e como ele pode desempenhar esse trabalho bem para a glória de Deus. Nós estudaremos a obra do pastor do ponto de vista do pastor e do ponto de vista do rebanho. Também, brevemente, quais são as tarefas implícitas no pastoreio. Então, do ponto de vista do pastor, como é que tem que ser o trabalho do pastor? A recomendação apostólica é que o trabalho do pastor comece consigo mesmo. Paulo disse em Atos capítulo 20, versículo 28, que o presbítero tem que primeiro cuidar deles mesmo. Diz lá, atendei por vós, e depois cuidar do rebanho. Então, como o pastor pode cuidar de si mesmo? O pastor é alertado pelo menos 2 vezes a ter cuidado consigo mesmo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, e em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Isso significa que, de maneira geral, ele tem de prestar atenção em si mesmo e não descuidar-se do seu desenvolvimento pessoal. Especificamente, ele deve dar atenção especial a algumas áreas. Vamos tratar de algumas áreas em que o pastor deve ter um alerta ou se cuidar, isso tratando-se de um cuidado especial consigo mesmo. Na sua pureza, diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, que ele deve se conservar puro, especialmente no que diz aos seus relacionamentos. Ele deve agir com pureza em seus tratos, nos seus pensamentos, para consigo e para com os outros. Mesmo que isso não envolva questões pessoais, mas a mente do pastor tem que ser puro, o seu coração tem que ser puro. Isso dizendo que ele tem que ser íntegro de coração e não só de aparência. Também é alertado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, sobre a piedade, dizendo que o pastor deve ser piedoso, porque piedade é uma devoção ou dedicação espiritual. É ser dedicado ou consagrado às coisas de Deus. Assim, o pastor deve cuidar da sua vida espiritual, não negligenciando as disciplinas espirituais e a comunhão com Deus. Também, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai tratar do equilíbrio do pastor, dizendo que o pastor deve ser sóbrio, ou seja, ter os pensamentos e as emoções sob controles. Ele deve ser prudente, ter autocontrole, alguém que seja capaz de realizar todas as coisas, tendo o costume de refletir antes de fazer. Também há um alerta sobre a disciplina do pastor. Ele deve ter domínio próprio, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e Gálatas capítulo 5, versículo 23, alertando que ele deve ser livre de toda excitação e vacilação.
O pastor não deve permitir que manifeste suas paixões ou apetites carnais. Também sobre o seu dom espiritual há um alerta, que ele não deve negligenciar o seu dom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Antes, ele deve avivá-los. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ou seja, ele deve manter sempre acesa a chama viva dentro dele. Como o pastor pode se tornar, então, capaz de cuidar seriamente da sua pureza, da sua piedade e equilíbrio? Bom, primeiramente, ele deve perseverar em ter 1 hora devocional por dia. Ele deve estabelecer isso como prioridade diária. Gastar tempo com Deus é mais importante do que a obra com pessoas. Aliás, se ele não gastar tempo com Deus, como ele poderá ter alguma coisa realmente da parte de Deus para transmitir às pessoas? Em segundo lugar, ele deve ter o hábito de prestar contas da sua vida e trabalho para um supervisor ou amigo. Então ele deve ter esse hábito de prestar contas, de conversar com as pessoas, de falar sobre a sua vida. E também, dentro desse trabalho, ele deve ter um supervisor, um pastor amigo, a qual ele vai confiar os seus segredos. A prestação de contas é muito importante para que o pastor se mantenha focado em agradar a Deus e fazer o trabalho a qual ele foi chamado. Sem prestação de contas, o pastor se sentirá relaxado e plenamente livre. Dessa maneira, ele não será um ministro disciplinado e com muito pouco tempo ele falhará duramente em seu ministério. Bom, ele deve ser um exemplo, então. Parte do trabalho do pastor para consigo mesmo inclui-se em se tornar um exemplo para que os outros possam seguir. Há diversas exortações bíblicas sobre ser um exemplo para com os outros. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz que ele deve ser um exemplo, e ser exemplo é ser uma pessoa digna de imitação. Se ele não é uma pessoa em que as pessoas possam imitar, então ele não está sendo um exemplo. A obra do pastor não é só pregar e visitar, mas também proporcionar um exemplo pessoal para ser seguido. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 4, 16 vai se abordar sobre o pastor, o exemplo que ele deve dar aos seus fiéis. Em outro aspecto, o pastor tem que ser um exemplo vivendo uma vida irrepreensível. Isso significa que ele deve ser uma pessoa inquinada no qual o adversário possa se agarrar. Não há nada na vida dele, ou não pode ter nada na vida dele, em que possa ter base de acusação para as outras pessoas. Ele não deve ser uma pessoa que esteja vivendo em pecado e assim está exposto às acusações. Ele não pode estar sobre a mira de acusação de ter cometido algum crime ou algum delito em que o adversário possa o acusar. A palavra usada por Paulo em Tito capítulo 1, versículo 6 e também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz que ele deve ser irrepreensível. A palavra irrepreensível, ou seja, anakletos, era usada quando uma pessoa sofria uma investigação pública e depois disso se constatava que não havia acusação contra ela. Assim deve ser o pastor. Em outro aspecto também, o pastor deve ser um exemplo do bem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em seu fazer, tanto o aspecto externo quanto o aspecto interno, nas palavras, nas condutas, nos seus feitos, ele deve ser um exemplo em tudo para o bem. Em seu ser também interno, em amor, em entusiasmo, em fé, em fidelidade. E em ambos os aspectos, externo e interno, ele deve ser puro de coração. Há algumas áreas práticas nas quais o pastor deve ser exemplo. Pontualidade, o pastor deve ser pontual, ele deve ter uma contribuição sacrificial, deve ter o evangelismo como estilo de vida, deve ter uma conversão amena, ou seja, não deve ser crítica, ele deve ter um amor leal, uma lealdade no seu amor, deve transmitir uma alegria constante, uma humildade evidente e deve ter dentro do seu ministério o serviço como um exemplo para os demais. Bom, no que se refere ainda ao trabalho do pastor, o pastor tem que trabalhar. Paulo deixou bem claro que os líderes da igreja eram aqueles que trabalhavam entre o rebanho e que trabalhavam arduamente. Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz um com os outros. Também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, há um texto bem interessante que diz que devem ser considerados merecedores
de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com a especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra afadigar, no texto acima, é a tradução do grego kopião, que significa trabalhar duro até se esgotar. O esgotamento resulta do trabalho duro. Portanto, o pastor não pode ser preguiçoso ou sossegado. Ele deve trabalhar com muito esforço para realizar o seu trabalho. Ele tem direito a descanso, é claro. Porém, ele deve ter um honorário de trabalho e deve dedicar-se com grande zelo e aproveitar ao máximo o seu tempo e a sua energia. Uma pessoa preguiçosa e que só quer relaxar e se divertir, obviamente não pode se tornar um bom pastor e nem deveria ser apontado como tal. Paulo usa a palavra doulos para mostrar a natureza do pastor e a natureza desse pastor, desse líder cristão. Em algumas versões, essa palavra é traduzida como servo, mas na tradução real deveria ser escravo. O pastor tem que trabalhar como escravo para realizar a sua obra. Paulo deixa bem claro isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 e também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Um escravo não deve reivindicar descanso em sua hora de trabalho e deve sempre estar pronto a atender às necessidades do seu senhor, não importa a hora e o tempo. Também o trabalho do pastor, agora vamos abordá-lo do ponto de vista das ovelhas. Como as ovelhas devem enxergar o trabalho do pastor? E no mesmo texto que nós citamos, Atos capítulo 20, versículo 28, a primeira exortação do apóstolo é para que os pastores cuidem de si mesmos. A segunda é que eles cuidem do rebanho. Como líderes, os pastores têm que submeter ao verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, aborda isso. Ele é o chefe e nós somos os seus subalternos. O rebanho da igreja pertence a ele e os pastores são apenas auxiliares do Supremo Pastor. Visto que somos auxiliares de Cristo na obra de pastorear o seu rebanho, os têm que avaliar para ver se estão agindo com o rebanho do Senhor como o próprio Senhor Jesus age. Em Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 1 até o versículo 10, podemos ver ali um belo quadro do trabalho pastoral para com as ovelhas e como devemos usá-los como meio de avaliar o próprio trabalho pastoral. O pastor não deve apacentar a si mesmo, mas sim as ovelhas. Muitos pastores só querem usufruir dos bens materiais que as ovelhas podem proporcioná-los, mas não querem verdadeiramente cuidar das ovelhas. O trabalho do pastor é fortalecer a ovelha fraca, curar a que está doente, atar a que se feriu e buscar trazer de volta a que se desgarrou. É um trabalho servil, humilde e terno. Não pode ser feito com rigor e dureza, mas com graça e compreensão. Quando o pastor não cumpre o seu papel para com as ovelhas, elas se dispersam e se tornam vítimas das seitas e falsos mestres. Se o pastor não cumpre o seu papel, fazendo as ovelhas sofrer por causa disso, o Senhor julgará esses pastores infiéis. Isso podemos ver no versículo 6 até o versículo 10. O pastor, ele deve alimentar as ovelhas. O conceito geral do trabalho pastoral pode ser descrito como pastorear ou apacentar as ovelhas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 até o 17, Jesus ordena a Pedro que apacente suas ovelhas. Apacentar significa cuidar das ovelhas e levá-la ao pasto para que elas se alimentem. O pastor, portanto, é aquele que apacenta as ovelhas. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, lemos que atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pastorear, no texto acima, é traduzido do grego poimaino, que significa atender as ovelhas. Pastorear significa cuidar das ovelhas, mas especificamente significa alimentar as ovelhas do pastor, alimentar as ovelhas ao pastor que alimentem. Ou seja, o pastor tem que levar essas ovelhas até o local de alimento para que elas possam se alimentar de um alimento sólido, de um alimento que as fortalecerá. Jesus repetiu a palavra apacenta diversas vezes em João 21, dando a entender que alimentar a ovelha é a parte mais importante do trabalho do pastor. Assim, um pastor não deve permitir que seu pastoreio geral impeça que as ovelhas sejam devidamente alimentadas, pois muitos pastores gastam tanto tempo administrando as coisas da igreja, os programas, eventos, coisas que não têm tempo de preparar uma alimentação saudável e consistente para o rebanho de Deus.
Esse alimento com o qual o pastor alimenta a igreja é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Ele deve trabalhar diligentemente para servir o alimento da palavra de Deus à igreja por meio da pregação e do ensino. Para que ele possa pregar e ensinar com conteúdo e unção, ele deve dedicar-se ao estudo da palavra de Deus. Paulo orienta isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E também ele deve ter a aquisição da aptidão para ensinar. O pastor tem que cuidar das ovelhas. Vemos isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, onde Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Vos foram confiados é a tradução de kleros, e significa literalmente uma herança ou uma porção sorteada. É usada para descrever a responsabilidade que foi atribuída a alguém e pela qual se cobrará dessa pessoa. Isso nos mostra claramente que Deus torna os pastores responsáveis pelo rebanho e que ele cobrará deles essa responsabilidade. Então, como o pastor pode cuidar da sua ovelha? Bom, primeiro, ele deve cuidar através do cuidado pessoal e individual. Jesus disse que ele conhecia suas ovelhas e que elas o conheciam. João 10, 14. Ele não estava falando meramente de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento pessoal, na qual ele podia identificar as ovelhas pelo próprio nome. Paulo nos mostra que ele cuidou das ovelhas pessoalmente e individualmente. Lemos isso em Atos capítulo 20, onde diz que, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Não é possível cuidar pessoalmente de cada pessoa num rebanho grande. Por isso, o ministério pastoral da igreja deve ser compartilhado entre várias pessoas. Em segundo ponto, o pastor deve também ter um cuidado preventivo para com as ovelhas. Paulo diz, por implicação, que o presbítero deve cuidar da igreja de Deus. A palavra grega usada para cuidar é epimelonai, e significa preocupar-se com. A função do pastor é preocupar-se de tal maneira com o rebanho que ele fará um forte trabalho de prevenção, impedindo assim que as ovelhas sejam extraviadas por falsas doutrinas ou pelo pecado. O pastor cuida de suas ovelhas usando o bordão e o cajado. Salmo 23, versículo 4. O bordão era usado como arma e como apoio. É um símbolo da disciplina e proteção que o pastor deve exercer para com o rebanho do Senhor. O cajado era usado para dar direção e fala da direção, com compaixão, bondade e paciência que um pastor deve exercer para com suas ovelhas. Ao cuidar do rebanho preventivamente, o pastor prevê o perigo que a igreja pode enfrentar e se adianta ensinando, confortando e fortalecendo os irmãos para enfrentar esses perigos. Ele adverte a igreja sobre os possíveis problemas que podem ser enfrentados. Ele ensina e encoraja que as pessoas o busquem para um conselho quando elas têm dúvida ou não sabem o que fazer. Como Paulo, o bispo anuncia todo o conselho de Deus e assegura aos crentes da provisão de Deus face às dificuldades. Em terceiro plano também, o pastor deve cuidar do rebanho de maneira curativa. Podemos ver podemos ver essa fala na passagem do Samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 34, que diz: e chegando-se, pesou-lhe o ferimento, aplicando-se o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Muitas vezes o trabalho de prevenção não funciona e as ovelhas se machucam com alguma coisa. É preciso cuidar das suas feridas e tratar delas. Isso implica em um ministério particular nas ovelhas, demonstrando graça, aconselhamento e também corrigindo-as. Esse trabalho curativo também implica em chorar com as ovelhas e orar por elas em suas enfermidades. Tiago, capítulo 5, versículo 13. No caso da oração, em situação de enfermidade, a ovelha deve solicitar a ajuda do pastor, mas ele deve deixar claro e publicamente que poderá ser chamado e estará disponível quando isso for necessário. A palavra sofrendo em Tiago, capítulo 5, versículo 13, significa preocupação ou angústia mental. A palavra doente pode significar tanto desânimo emocional quanto debilidade física. A palavra enfermo, no versículo 1, significa exausto, esgotado, cansaço, como resultado de um trabalho constante ou de lutar contra uma enfermidade.
A pessoa pode estar nessa situação por causa de uma constante luta contra o pecado. E a solução é o cuidado pastoral amoroso. As enfermidades de uma pessoa podem ser mentais, emocionais ou físicas, e isso não importa. O pastor deve cuidar dessas coisas, e se algo está além de sua capacidade, ele deve procurar ajuda profissional cristã. A pessoa que está em pecado deve ser levada à confissão de pecados pelo presbítero. E este a ungirá com óleo e orará, para que a enfermidade, seja da alma ou do corpo, seja curada. Este é o trabalho de admoestação do pastor, corrigir por meio de instrução e advertência. Esse tipo de cuidado para com as ovelhas, seja pessoal, individual, preventivo ou curativo, requer um relacionamento de confiança entre o pastor e a ovelha. Isso se realiza principalmente por meio da visitação nas casas. Isto é necessário para conhecer os problemas e este cuidado preventivo e animar aos fracos e caídos. O pastor deve proteger também as suas ovelhas. Como? Velando por elas. Em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo usa a palavra vigiai, que significa estar atento porque há perigo. Os perigos vêm de fora da igreja. Por isso, ele não deve aceitar todo tipo de pregador que aparece na igreja. Primeiro, ele deve conhecer antes de franquear-lhe a palavra. Mas os perigos também vêm de dentro da própria igreja. Ele deve ser discreto e atento, em especial àqueles que pregam ou ensinam na liderança da igreja. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, o escritor usa a palavra velar, com o sentido de evite dormir porque você é responsável. Então, muitas divisões e falsos ensinamentos começam na igreja, porque os pastores não estão atentos aos perigos. É preciso lembrar os pastores sempre que a tarefa não é somente alimentar e curar, mas também é proteger o rebanho de Deus. Em segundo item também que o pastor deve ter um olhar é o tratar com as disputas doutrinárias. Parte da obra de proteção inclui tratar com as questões doutrinárias discordantes na igreja. Em Atos capítulo 15, podemos ver o exemplo dos apóstolos e presbíteros se reunindo para decidir o que a igreja deveria aceitar como verdade revelada sobre salvação. Eles decidiram isso, mas com toda a igreja deu a sua aprovação. Muitos membros de igreja gostariam que fossem eles quem decidissem o que a igreja deveria crer, mas essa tarefa pertence aos que exercem o ministério apostólico e aos presbíteros da igreja. Os presbíteros foram originalmente estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos para supervisionar as igrejas, observando se elas estavam mantendo a doutrina apostólica ou não. Quando há disputa doutrinária na igreja, o pastor deve tratar rapidamente com elas. Tito capítulo 1, versículo 9, tem algumas instruções importantes para isso. Diz em Tito que deve ser apegado à palavra e fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha, portanto, para exortar pelo reto ensino da palavra, para convencer os que a contradizem, porque existem muitos insubordinados com palavras frívolas e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Aqui nós somos instruídos a, primeiro, reter a sã doutrina, estar convicto de que estamos ensinando a verdadeira doutrina com base na palavra de Deus. Segundo, ensinar a sã doutrina, comunicar a doutrina correta e saudável à igreja. Terceiro, defender a sã doutrina, defender a doutrina correta e calar aqueles que se opõem a ela. Bom, o pastor também deve governar a igreja. Paulo escreve isso em 1 Timóteo capítulo 5, 17, dizendo que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, dizem ao texto de Paulo que ele cita dessa maneira: em que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O trabalho do pastor é presidir, ser o presidente. A palavra no grego é proistemi, do rebanho, né? Deve ser esse presidente do rebanho. Isso significa que ele deve colocar diante da igreja e liderá-la no cumprimento da sua missão e função. Ele deve assumir a responsabilidade pela igreja e preocupar-se com o seu crescimento espiritual e numérico dessa mesma igreja. Como aquele que preside a igreja, o pastor é encarregado pelo bem-estar do rebanho, assim como pelo seu sustento e proteção.
Porém, ao contrário do que muitos pensam, presidir não é controlar ou mandar. Devemos lembrar que o pastor é um servo, é um escravo e deve presidir pelo exemplo ativo do serviço. Todos os membros da igreja podem ministrar, mas governar a igreja é o trabalho específico do bispo pastor. Governar ou presidir implica em administração e organização da igreja. Esse trabalho é dos pastores, não de toda a igreja. O pastor é o administrador da igreja, e isso não somente implica em prestar contas do seu trabalho, mas também que ele é representante de Cristo na igreja e deve ser acatado como tal. Como administrador, eles são responsáveis por todas as pessoas e atividades na igreja, incluindo supervisionar a coleta e o uso das finanças e resolver as contendas. Podemos ver então diversas funções do pastor, diversas visões do pastor como dom e do pastor como ofício. Sempre lembrando que Jesus é o pastor dos pastores, ele é o supremo pastor. É ele que alimenta a sua ovelha, ele sabe como alimentar a sua ovelha, ele sabe como cuidar da sua ovelha, e ele sabe como zelar e governar a sua igreja como nenhum outro pastor sabe fazer. E vemos isso explicitamente nos evangelhos, quando Jesus ele pastoreia o seu povo, pastoreia a sua igreja, dando um alimento, cuidando, zelando dela. Então, podemos ainda abordar muitas outras coisas sobre o ministério do pastor ou o ofício do pastor, mas as informações que nós passamos aqui creio ser suficiente. Para um melhor aprofundamento do estudo, no portal da Escola Bíblica Dominical, você terá outros vídeos e outros estudos para estar acompanhando, e nós estaremos à disposição para tirar as suas dúvidas. Bom, a próxima lição nós estudaremos sobre o ministério do mestre. Contamos com a sua presença e a sua participação. Até lá, em nome de Jesus.